Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 3 homens foram presos na região metropolitana de São Paulo, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros. Esse grupo atraía as vítimas com perfis falsos em aplicativos de transporte de cargas. Vamos pra cima. Palma na cabeça, vira de costa. Os 3 suspeitos foram surpreendidos e presos em Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a polícia, eles eram responsáveis por render as vítimas que eram enganadas por perfis falsos em aplicativos de transporte de cargas. Durante a operação, um 4º suspeito foi detido. Os policiais encontraram com ele uma grande quantidade de drogas e anotações usadas na contabilidade do tráfico. A investigação começou em setembro do ano passado, quando criminosos usaram um aplicativo de transporte de carga para atrair um caminhoneiro com uma falsa oferta de frete. Ao chegar ao local indicado, ele foi sequestrado, levado a um cativeiro e teve as contas bancárias zeradas. O caminhoneiro fica em cativeiro enquanto o caminhão é deslocado até, em alguns casos, o Paraguai, né? Então, nesse percurso, o caminhoneiro fica sequestrado e esses criminosos fazem movimentações financeiras no celular desse trabalhador, né? Nesse caso, eles também ligaram para a empresa para exigir um valor como resgate daquele caminhoneiro. Aqui é a entrada do cativeiro. Os suspeitos foram presos no mesmo imóvel para onde as vítimas eram levadas. A polícia acredita que eles usavam essa laje para vigiar a movimentação de viaturas. A defesa dos suspeitos não foi encontrada. Este caminhoneiro, com 20 anos de experiência, recebeu uma proposta irreal de frete por uma rede social e percebeu que era uma cilada. O valor de frete que estava lá estava uns 5 a 6 mil a mais do que o valor real. Falar um valor aqui assim por alto, assim, seria 10 mil, estava 17 mil. Antes de fechar o negócio, verifiquem o nome da empresa e pesquisem essa empresa na internet para que encontrem ali um telefone e confirmem se de fato aquela empresa está contratando o seu serviço. União Europeia aprova acordo de livre comércio com o Mercosul. O JR explica como o pacto vai beneficiar a economia brasileira. Novas imagens mostram o momento em que agente do Serviço de Imigração mata a mulher nos Estados Unidos. Militares americanos tomam mais um navio petroleiro que saiu da Venezuela. Aqui no Brasil, inflação fecha 2025 abaixo do teto da meta e com a menor alta em 8 anos. Paulistão 2026 começa neste final de semana com transmissões sábado e domingo na Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco em 2026. O que é mais valioso vem primeiro. Apesar de todo o avanço da tecnologia, do bloqueio, do rastreamento de veículos, a ação dos criminosos é cada vez mais rápida. Em alguns casos, um veículo pode ser furtado em menos de 1 minuto. Entre janeiro e novembro, veja esse número. Mais de 103 mil veículos foram levados por assaltantes só no estado de São Paulo. A Letícia é responsável por 5 crianças em idade escolar. A rotina ficou mais difícil depois que o carro dela foi furtado em dezembro em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. É a segunda vez que o mesmo veículo é levado em apenas 3 meses. Estou tendo bem mais gasto, estou tendo que economizar algumas coisas que eu já não podia economizar e estou tendo que mexer. O Tiago é especialista em chave de automóveis. Ele conta que muitos clientes procuram o serviço dele para trocar fechaduras danificadas pelos criminosos. Alguns preferem se prevenir e instalam dispositivos para evitar os furtos. Aqui a gente colocou um bloqueador de miolo. Esse bloqueador de miolo que a gente colocou é para inibir que o indivíduo, quando vem furtar o veículo, a primeira coisa que ele faz é estourar o miolo, né? Ele fica bloqueando para que você utilize com a chave, né? Aí só vai abrir esse veículo com o alarme do carro.
Apesar da evolução da tecnologia, a ação de criminosos é cada vez mais rápida. Em alguns casos, o veículo é furtado em menos de 1 minuto. Entre janeiro e novembro de 2025, foram registrados mais de 100 mil furtos e roubos no estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, houve queda de 18% no estado e na capital paulista em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este consultor de segurança alerta para dispositivos que passaram a ser usados pelos ladrões. Existem tecnologias que os criminosos utilizam para bloquear esse sinal, ou seja, você acha que trancou o carro e o carro continua destravado. Então é importante você travar a porta e depois testar para ver se efetivamente o carro está trancado. O carro da Letícia não tinha seguro e nenhum dispositivo de rastreamento. Até agora, o veículo não foi localizado. E ele já vem de família, né? Vem da minha irmã, e veio para mim e tá fazendo falta. O homem apontado como responsável por uma fuga em massa em Goiás foi preso hoje. Ele comandava as operações do Comando Vermelho no Centro-Oeste, enquanto levava uma vida de luxo no Rio de Janeiro. Piscina, churrasqueira e área de lazer. Era assim a vida confortável de Cássio Dumont, de 36 anos. Uma rotina que destoava da realidade dos vizinhos, no Morro dos Prazeres, na região central do Rio. Apontado como um dos principais traficantes do Comando Vermelho no Centro-Oeste, ele vivia escondido na comunidade carioca. Em 2018, Cássio Dumont planejou e participou da fuga de 19 detentos da penitenciária de Trindade, no interior de Goiás. Na época, os presos chegaram a explodir um muro da unidade e passaram por este buraco na parede. Desde então, Cássio era considerado foragido. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso foi monitorado ao longo de 2 meses com o apoio de um helicóptero. Contra Cássio, havia 2 mandados de prisão em aberto por tráfico e 1 por homicídio. Foi o 5º chefe do Comando Vermelho de outros estados preso no Rio somente nesta semana. Entre eles está Rafael Amorim de Brito, um dos principais nomes da facção no estado de Mato Grosso. As imagens aéreas mostram quando o carro em que ele estava foi cercado pela polícia. Com passagens por estupro, tráfico e roubo, Rafael também estaria envolvido na morte de policiais. O Rio de Janeiro, durante a pandemia, tornou-se um resort do crime organizado, onde criminosos de outros estados vêm para cá em busca de esconder-se. Mais de 350 criminosos nos últimos 2 anos de outros estados foram presos aqui na capital do Rio de Janeiro. Em Honduras, uma deputada foi atingida na cabeça por um explosivo em frente ao parlamento. Gladys Aurora Lopes dava uma entrevista quando o explosivo foi arremessado em direção ao grupo. A hondurenha sofreu queimaduras na cabeça e no pescoço. Ela ainda relatou dificuldade para escutar e para respirar. Em outro ângulo, é possível ver um homem jogando o explosivo caseiro. Ninguém foi preso. A polícia oferece o equivalente a R$60 mil por informações que levem ao suspeito. O ataque aconteceu em frente ao Congresso Nacional depois de uma sessão convocada para discutir a recontagem de votos. Gladys é do mesmo partido do conservador Nahi Asfura, que em dezembro foi eleito presidente de Honduras. Uma das notícias mais importantes do dia, a União Europeia aprovou o acordo de livre comércio com o Mercosul. Essa decisão abre caminho para a assinatura do tratado, negociado já faz o quê? 25 anos. 25 anos. O acordo tem forte oposição de agricultores europeus. Máquinas agrícolas foram levadas para as ruas de várias cidades europeias. Durante as manifestações, agricultores chegaram a bloquear diversas rodovias. Nosso governo está nos vendendo, diz o fazendeiro polonês. Ele teme não conseguir competir com produtos do Mercosul. A pressão contra o acordo ganhou força no mesmo dia em que os governos europeus tomaram a decisão histórica em Bruxelas. A União Europeia aprovou a assinatura do acordo comercial com o Mercosul. O tratado precisava do apoio de ao menos 15 países e apenas França, Polônia, Irlanda e Áustria votaram contra. As negociações se estenderam por mais de 25 anos.
Com a aprovação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebeu sinal verde para viajar ao Paraguai já na próxima semana para assinar o acordo. O tratado é considerado estratégico para a União Europeia e deve eliminar cerca de 4 bilhões de euros, o equivalente a 25 bilhões de reais, em tarifas que empresas europeias pagam atualmente para exportar ao Mercosul. Os países sul-americanos cobram taxas altas, 35% em peças de automóveis, 28% em laticínios e 27% em vinhos, que agora podem ser reduzidas ou até zeradas com o acordo. Isso aumenta a competitividade das empresas europeias. Em 2024, o comércio entre os dois blocos somou o equivalente a 700 bilhões de reais. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão Friedrich Merz celebraram o acordo. Mas o tratado não entra em vigor agora. A decisão final depende do Parlamento Europeu. Para tentar reduzir a rejeição, a Comissão Europeia incluiu mecanismos de salvaguarda para proteger os produtores rurais europeus. Se aprovado em definitivo, o acordo Mercosul-União Europeia se tornará um dos maiores tratados de livre comércio de todo o planeta. Bom, aqui no Brasil, essa primeira aprovação do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia foi celebrada pelo governo e por associações empresariais. O vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou o maior acordo entre blocos econômicos do mundo. No momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Mostra que é possível construir caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento não do isolacionismo, mas do multilateralismo. Nas redes sociais, o presidente Lula destacou que o acordo une 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. E que foi uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação. Em 2025, o comércio do Brasil com o bloco movimentou 100 bilhões de dólares em produtos. As empresas que exportam para a União Europeia empregam mais de 3 milhões de trabalhadores. Esse acordo reaproxima esses países do Brasil e dos demais países do Mercosul para que a gente possa gerar uma agenda positiva de atração de investimento e de encadeamento de cadeias produtivas. Entre os principais produtos exportados para a União Europeia estão o café não torrado, soja, óleo de petróleo e minério de cobre. E os mais importados são medicamentos e produtos imunológicos. A assinatura do acordo deve acontecer no dia 17, no Paraguai, que está na presidência do Mercosul. Depois, o Congresso de cada país do bloco deve ratificar os termos. A expectativa é que isso ocorra neste primeiro semestre. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações calcula um aumento de mais de 7 bilhões de dólares nas exportações do Brasil para a União Europeia. Mais de 1/3 daquilo que a gente exporta é indústria de processamento. Não são produtos só do agronegócio. A gente tem um comércio de muito boa qualidade com eles. O Paulistão 2026 começa amanhã e você acompanha o maior estadual do país na tela da Record, do R7 e também do Record Plus. Tem jogão no sábado, hein, Cris? E também no domingo. Em uma dessas partidas, equipes que vivem momentos diferentes se enfrentam. Vamos conversar com o Bruno Lohans. Degrau grande entre uma e outra, tanto historicamente como tecnicamente, não é? Pois é, historicamente sim, mas nesse momento em posições um pouco invertidas do que a gente poderia imaginar, pensando exatamente nessa história. Boa noite, Cris, boa noite, Edu, boa noite para todo mundo que acompanha o JR. De um lado, o Mirassol, que foi a grande surpresa do último Brasileirão e se reforçou para 2026. Do outro lado, o São Paulo, que tenta acalmar os ânimos e resolver os problemas fora de campo. Bastidores turbulentos, com investigações da polícia contra o presidente Júlio Casares por suposto desvio de verba. O São Paulo precisa dar uma resposta dentro do campo, que foi ruim a temporada passada, e fora do campo não precisa nem falar, né?
Problemas que o São Paulo tenta manter longe do futebol. E quem tem a missão de blindar os jogadores é o educado Hernan Crespo. No primeiro treino aberto do ano, o técnico argentino fez questão de cumprimentar e conversar com os jornalistas. Crespo está otimista e animado, principalmente pelo retorno de outro argentino. O atacante Caleri está confirmado para a estreia no Paulistão contra o Mirassol, depois de 8 meses de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Um confronto especial para um dos jogadores contratados pelo São Paulo para a temporada 2026. O meio-campista Danielzinho está com a documentação liberada e pode estrear pelo tricolor paulista justamente em sua antiga casa, contra o Mirassol, clube onde ele se destacou nos últimos 3 anos. O futebol ele tem disso, né? Ele tem essas coisas que acontecem. Você sai do seu ex-time, chega num clube atual e você vai fazer a estreia com ele. Danielzinho, antigo capitão do Mirassol, 4º colocado no Brasileirão, sabe que o tricolor paulista não terá uma estreia fácil. Com a boa campanha no ano passado, Danielzinho e outros 13 jogadores deixaram o Mirassol. Para compensar, 9 já foram contratados. O grande destaque do time, o lateral artilheiro Reinaldo, velho conhecido do São Paulo, segue como um dos trunfos da equipe do interior. Estou numa expectativa muito grande de fazer um grande ano de novo, não só o Reinaldo, mas como o time Mirassol, a família Mirassol. No primeiro fim de semana do Paulistão, a Record, o R7 e o Record Plus transmitem 2 jogos ao vivo. Sábado, às 8 da noite, tem Portuguesa e Palmeiras no Canindé. E domingo, também às 8 da noite, o Mirassol recebe o São Paulo. Eu volto daqui a pouco com mais notícias do Paulistão 2026 e de outros estaduais pelo Brasil. Cris, Edu. A gente espera. Obrigado, Bruno. Ainda nessa edição, criminosos invadem casa de bairro de alto padrão e rendem casal de idosos na Grande São Paulo. E veja também, renovação automática da carteira de motorista começa a valer em todo o Brasil. Benefício vale para condutores que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. De volta com o esporte, sábado marcando o início de diversos campeonatos estaduais com transmissão da Record. Serão 11 no total. Bruno Lohance, é jogo à beça pela frente, hein? Coisa boa, né? Ótima notícia, né? O Brasil inteiro abraçado pela Record, né? Teremos jogos espalhados por todas as regiões do país e esse ano com uma novidade. É hora de matar a saudade. O torcedor brasileiro vive a expectativa de voltar a acompanhar os campeonatos estaduais. E na tela da Record. Chegou a hora! Bola rolando para a capital e Gama. A bola vai rolar em todas as regiões do país. No sul, o Campeonato Paranaense. No sudeste, o Paulistão e o Capixaba. No nordeste, teremos o Sergipano, o Potiguar e o Alagoano. No norte, os estaduais do Amapá, Acre e Roraima. E no centro-oeste, o Campeonato do Distrito Federal e uma novidade. O estádio Antônio Ascioli será palco da abertura do Goianão 2026 com o duelo entre Atlético e Anápolis. A partida será ainda mais especial, pois marca a primeira vez que a Record vai transmitir o Campeonato Goiano. Muito feliz e seja bem-vinda, que narre muitos gols do Galo. Meus filhos, meus netos, todo mundo. E ainda coloco os aluninhos para torcer para o Atlético também. Neste sábado, o Campeonato Alagoano abre com CRB e CSE. América e Potiguar medem forças em Natal. Em Sergipe, a transmissão será do duelo entre Desportiva Aracaju e Confiança. Já no Paraná, você acompanha Operário e Maringá. E no Distrito Federal, Ceilândia e Sobradinho. Muito importante, né, a parceria da Record, um veículo, né, da magnitude que é a Record. Então isso tem valorizado muito o nosso produto. O meia Gerson, reforço do Cruzeiro, desembarcou nesta sexta-feira em Belo Horizonte. O jogador, que tem 2 passagens pelo Flamengo, estava no Zenit da Rússia e foi comprado pelo Cruzeiro por mais de 170 milhões de reais. Ele fez exames médicos para assinar contrato com a Raposa.
Por falar em Flamengo, Vitão foi apresentado hoje no Rio de Janeiro. O zagueiro, que vai vestir a camisa 44, se emocionou. Ele é o primeiro reforço do atual campeão brasileiro para a temporada. Já no rival Fluminense, uma baixa inesperada. O técnico Luiz Ubeldia vai passar por um procedimento no coração e ficará de fora da pré-temporada do tricolor carioca. A primeira fase da Copinha ainda nem terminou, mas já tem um grande destaque. Trata-se de Eduardo Conceição, do Palmeiras. O atacante de 16 anos marcou 4 dos 9 gols palmeirenses na vitória sobre o Batalhão de Tocantins, pela segunda rodada. E foi um gol mais bonito que o outro. Não por acaso, hoje, Eduardo Conceição assinou o primeiro contrato profissional da carreira com um vínculo ao Palmeiras até 2029. E no domingo, a Copinha terá 2 jogos transmitidos pela Record, R7 e Record Plus. A partir das 11 da manhã, Palmeiras e Remo será mostrado para os estados de São Paulo, Minas, Bahia, Pará, Sul e Centro-Oeste, exceção feita ao Distrito Federal. Brasília e os demais estados acompanham Esfera e Fluminense. Como eu disse, os 2 jogos às 11 da manhã. E você pode assistir também outros jogos da competição pela Record News. Então, lembrando, para reforçar o convite, amanhã tem Portuguesa e Palmeiras e domingo, Mirassol e São Paulo, tudo na tela da Record, R7 e Record Plus. Os 2 jogos a partir das 8 da noite. Imperdível, a saudade já tem hora para acabar. Cris e Edu. Fim de semana animadíssimo. Obrigada, Bruno. Veja a seguir, imagens divulgadas hoje mostram o momento em que agente do Serviço de Migração mata mulher nos Estados Unidos. E também um raio-x dos preços nas praias, valores altos para consumir produtos à beira-mar. Uma casa num bairro de alto padrão em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, foi invadida por criminosos. Os 2 moradores, que são idosos, acordaram com os ladrões dentro da residência. 2 suspeitos foram presos. Foi por uma abertura no muro que a quadrilha invadiu o condomínio em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Por volta de 2h30 da madrugada, a moradora acordou com um barulho na janela e viu 4 assaltantes entrando na casa. Um já pulando para o meu quarto, do lado da minha cama, eu dei um grito. Nisso, o nosso vizinho ligou para a portaria e disse: tem assalto. A Guarda Civil foi acionada e quando os agentes chegavam ao condomínio, os criminosos fugiram. Eles saíram pelo mesmo buraco do muro, como é possível ver no detalhe da imagem. No muro daquele residencial tem um buraco destinado à saída das águas pluviais. E esse buraco ele tinha grades de proteção para justamente evitar invasão. Então, logo, é considerado um local de baixo risco, uma vez que estavam com grades muito bem concretadas na parede. Na fuga, o grupo bateu o carro que usava. O veículo estava alugado em nome de uma mulher que também vai ser investigada. Um suspeito foi preso no momento da batida. O outro, baleado pelos guardas municipais, foi encontrado logo depois. Uma moradora viu o homem caído e avisou o resgate. Só pediu socorro para me levar até o hospital e disse que estava baleado. Segundo a vítima, os assaltantes chegaram a perguntar sobre a existência de um cofre na casa, o que foi negado pela moradora. O grupo então chegou a levar joias, cartões bancários, aparelhos celulares e tablets. 4 suspeitos ainda estão foragidos. O casal de aposentados estava sozinho na residência no momento do assalto. Uma experiência horrível, nós estamos ainda meio estremecidos com tudo o que aconteceu. No Rio de Janeiro, um casal preso por estelionato revela uma história revoltante. Mesmo com mais de 80 passagens pela polícia, essa dupla continuava em liberdade, fazendo novas vítimas. Perfumes importados, relógios de grife, muito dinheiro. Tudo obtido com golpes virtuais, principalmente contra idosos. Esse casal já tem mais de 80 registros policiais por estelionato. Os agentes ainda prenderam outros 2 suspeitos de fazer parte da quadrilha. Eles agiam em endereços da zona oeste do Rio e da Baixada Fluminense. Pelo menos 40 vítimas já foram identificadas, inclusive nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Segundo as investigações, a organização criminosa usava uma empresa de fachada para obter os dados pessoais dos idosos. Com essas informações, abriam contas bancárias e faziam empréstimos no nome das vítimas. A polícia estima que a movimentação mensal chegava a R$500 mil. 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia chegou a 2 casas de festas na zona oeste do Rio. Segundo as investigações, além dos imóveis com piscina e churrasqueira, os suspeitos ainda exploravam outros tipos de comércio para lavar o dinheiro dos golpes. Os agentes apreenderam documentos que serão analisados para identificar novas vítimas e outros integrantes da organização criminosa. Eles se apropriam desses valores dos idosos e utilizam para si, criando diversas atividades comerciais com o objetivo de ocultar esses valores ilícitos e vivem vida de luxo. Os Estados Unidos apreenderam hoje no Mar do Caribe mais um petroleiro ligado à Venezuela. Essa é a 5ª interceptação até aqui e acontece horas antes de uma reunião de Donald Trump com representantes de petrolíferas americanas. As imagens divulgadas pelo governo americano mostram a tomada do navio-tanque pelas tropas dos Estados Unidos. Segundo Washington, o petroleiro Olina navegava ilegalmente com a bandeira do Timor-Leste e havia deixado a Venezuela recentemente. Ao contrário das outras embarcações, essa vai voltar para o país sul-americano e o petróleo vai ser vendido pelos Estados Unidos a preço de mercado. Trump se reuniu hoje com executivos das 14 maiores companhias de petróleo do país. Ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, o presidente anunciou que as empresas americanas vão investir o equivalente a mais de 530 bilhões de reais para reconstruir a infraestrutura petrolífera da Venezuela. 30 milhões de barris de petróleo já estão a caminho dos Estados Unidos. A quantidade representa um mês de produção da Venezuela. Outros 20 milhões são aguardados no país para serem refinados e comercializados imediatamente. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão se dando extremamente bem com a Venezuela e prometeu se reunir com representantes do novo governo. Ele disse que essa aproximação evitou novos ataques ao país. Segundo jornais espanhóis, a presidente interina, Delcy Rodrigues, pediu uma audiência na Casa Branca. Caracas ainda não se pronunciou. Já Trump confirmou o encontro na semana que vem com a líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Em fevereiro, o republicano também vai receber em Washington o presidente colombiano Gustavo Petro. Na mesma coletiva, Trump também falou sobre comprar a Groenlândia e disse que se não for do jeito fácil, será do jeito difícil. Autoridades dinamarquesas insistem que o território não está à venda. Parentes fazem vigília em frente a presídios da Venezuela e cobram a libertação de todos os presos políticos. Até agora, apenas 9 opositores deixaram a prisão. Hoje, enviados americanos chegaram a Caracas numa retomada das relações diplomáticas. Esta mulher aguarda notícias do filho, que está entre os mais de 800 presos políticos da Venezuela. Ela diz que, para que haja uma transição democrática, não pode haver presos. Não podem haver presos políticos. Até agora, apenas 9 prisioneiros foram libertados, entre eles nomes importantes da oposição venezuelana. Henrique Marques, que apoiou o candidato Edmundo Gonçalves nas eleições presidenciais de 2024, e Biagio Pilieri, deputado e líder de um partido de oposição. Outros 4 ativistas chegaram hoje à Espanha. A libertação dos presos políticos é uma exigência do governo americano. Os manifestantes foram parar na cadeia por criticar o regime do ditador Nicolás Maduro. Outro passo anunciado hoje foi a retomada das relações diplomáticas com os Estados Unidos, o que deve definir uma agenda de trabalho de interesse comum. Os 2 países romperam relações em 2019, quando Donald Trump, ainda no primeiro mandato, reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino, depois das eleições serem consideradas fraudulentas. Na ocasião, Nicolás Maduro acusou Washington de promover um golpe de Estado.
Nesta sexta-feira, diplomatas americanos chegaram a Caracas para avaliar a possível reabertura da embaixada na capital. O governo venezuelano também deve enviar uma equipe a Washington. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que já conversou por telefone com os presidentes Lula e Gustavo Petro, da Colômbia, e com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e afirmou que vai enfrentar a agressão americana pela via diplomática. Mais 2 pessoas foram baleadas durante uma operação de agentes de imigração nos Estados Unidos. Hoje foram divulgadas novas imagens da operação que terminou com a morte de uma cidadã americana. O vídeo divulgado por um jornal dos Estados Unidos foi gravado por Jonathan Ross, o agente federal que atirou contra a ativista. Na imagem, Renée Nicole Good, de 37 anos, está com o carro atravessado na rua. Ela fala com o policial. Nesse momento, é possível ver Ross no reflexo do vidro do carro. Renée está acompanhada de outra mulher que confronta o agente. Na sequência, um outro policial grita para Renée sair do carro. Ela dá ré com o veículo e, quando avança, tiros são disparados. Por outro ângulo, é possível ver quando Ross saca a arma e atira. O vice-presidente J.D. Vance declarou hoje que a vida do agente estava em risco e que ele atirou em legítima defesa. O FBI, a Polícia Federal Americana, assumiu o caso. O prefeito da cidade de Minneapolis reforçou o pedido para que autoridades locais também participem das investigações. Não temos nada a esconder. Tudo o que queremos em Minneapolis é justiça e a verdade, afirmou Jacob Frey. No estado americano do Oregon, 2 pessoas foram baleadas durante uma operação de agentes federais de imigração. Os tiros foram disparados em Portland, durante a abordagem a um homem que seria integrante da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua. Os feridos não foram identificados. Eles foram levados para um hospital da região. No Irã, os protestos contra a crise econômica já deixaram ao menos 62 mortos. O governo cortou a internet e a rede de telefonia. A quantidade de manifestantes nas ruas cresceu no 13º dia de protestos. A população reclama da inflação, que bate nos 50% ao mês. As autoridades agem com repressão violenta, o que resultou na morte até mesmo de crianças e adolescentes. Mais de 2.300 pessoas foram presas. Atos em defesa do regime também são organizados. Hoje, o ministro das Relações Exteriores acusou os Estados Unidos e Israel de intervirem de forma indireta nos protestos. O líder supremo do Irã disse que não vai recuar diante daqueles que agem de forma destrutiva e de mercenários a serviço de potências estrangeiras. A declaração vem após o presidente americano Donald Trump ameaçar atingir duramente o Irã se mais manifestantes forem mortos. O regime iraniano bloqueou o acesso à internet e a linhas telefônicas para tentar conter a onda de protestos. A Rússia atacou a Ucrânia com um míssil supersônico que tem capacidade nuclear. O bombardeio desta madrugada atingiu Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Não havia ogivas atômicas. Segundo o governo russo, foi uma resposta a um suposto ataque com drones contra a residência do presidente russo, Vladimir Putin, o que a Ucrânia nega. Os russos também lançaram drones e mísseis que atingiram uma área residencial na capital Kiev. 4 pessoas morreram e mais de 400 mil casas estão sem energia por causa dos ataques. Os moradores enfrentam temperaturas abaixo de 0 no inverno europeu. O governo da Ucrânia descreveu o ataque como uma ameaça à Europa. Reino Unido, Alemanha e França classificaram como inaceitável o uso de um míssil hipersônico. Em meio ao cessar-fogo, as Forças Armadas de Israel fizeram um ataque contra terroristas na faixa de Gaza. Segundo as Forças Armadas, o bombardeio foi uma resposta ao lançamento de um foguete do território palestino em direção a Israel. Segundo autoridades de Gaza, ainda controlada pelo grupo terrorista Hamas, pelo menos 13 pessoas morreram no ataque israelense.
Aqui no Brasil, o sistema Cantareira, principal reservatório da região metropolitana de São Paulo, está operando em nível crítico, abaixo de 20% de capacidade. Muito preocupante, Edu. A situação preocupa os especialistas que alertam para o consumo consciente. O verão avança e a seca persiste. Neste início de janeiro, o conjunto de reservatórios que abastecem 22 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo opera com apenas 27,4% da capacidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, dezembro foi o mês mais seco dos últimos 19 anos na capital paulista. As ondas de calor impulsionaram o consumo e pressionam o sistema de abastecimento. O Cantareira, principal reservatório da Grande São Paulo, é um dos mais afetados. Atualmente, opera abaixo de 20% da capacidade, menos da metade em comparação ao mesmo período do ano passado. Se chover na média, sabe, no que se espera, na média histórica, ele vai chegar em torno de 39%, 40%. Então, um armazenamento muito, muito baixo para um final de estação chuvosa, para entrar em uma estação seca, que a gente sabe que as chuvas são mais escassas. Com chuvas abaixo do esperado neste verão, a represa do Jaguari, que integra o sistema Cantareira, está seca. Neste trecho, a água desapareceu completamente. O que se vê é terra e grama. O governo de São Paulo monitora com atenção o nível dos reservatórios e implementa, desde o ano passado, ações para reduzir o consumo. Desde agosto, a região metropolitana segue na chamada gestão de demanda noturna, com redução da pressão da água por 10 horas, entre as 7 da noite e as 5 da manhã. De acordo com a concessionária, a medida garantiu uma economia de 57 bilhões de litros de água. Mas o consumo consciente ainda é fundamental para garantir o abastecimento. Manter as torneiras fechadas sempre que possível, não utilizar mangueira para lavar quintal, lavar carros. E um exemplo também muito interessante é o reaproveitamento da água que é utilizada para lavar roupa, da máquina de lavar roupa. Bom, enquanto o Sudeste segue desse jeito, com pancadas isoladas de chuva, a formação de um novo ciclone extratropical deixou o sul do país em alerta. Lidiane Sayuri está com a gente e com os detalhes. Lid, boa noite. Oi, Edu. Olha, o ciclone extratropical vai provocar chuvas volumosas, ventania e mar agitado entre sábado e domingo nos 3 estados do sul. Boa noite a você, Cris. Boa noite. E boa noite para você também que está com a gente. Amanhã, o alerta severo de temporais e rajadas de vento se estende entre a metade sul do Paraná até a faixa norte do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, céu parcialmente nublado, com chuva forte à tarde e à noite, máxima de 30 graus. Em São Paulo, as pancadas isoladas podem ser fortes à tarde e à noite, faz até 34. No Rio de Janeiro, sol e calor de 39 graus. Hoje, o Acre e o Rio Grande do Sul registraram os maiores volumes de chuva. Agora, as imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre a região sul. Amanhã, o ciclone atinge a metade sul do Rio Grande do Sul, com rajadas de vento que podem passar dos 90 km por hora. No centro-norte e em partes do sudeste, o calor e a umidade favorecem as pancadas de chuva. No nordeste, chance de chuva isolada. Em Porto Alegre, faz 32 graus à tarde. Em Vitória, 34. 27 em Brasília, 30 em Manaus e até 31 em Fortaleza. Tempo Delivery. A Vanessa é de Amparo, interior de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Sábado com aumento de nuvens e chuva passageira entre a tarde e a noite. Faz até 31. Domingo de sol com 32. Na segunda, a nebulosidade volta e tem previsão de pancadas de chuva à tarde. Faz 30 graus. O Denis é da cidade de Brasil Novo, no Pará. Oi, Denis. Até segunda, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. Máximas entre 30 e 31 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery com a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado. Olha, um ônibus de turismo clandestino pegou fogo na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Esse flagrante foi registrado por testemunhas, olha só, na beira da estrada em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus de turismo estava levando 47 pessoas.
todas conseguiram desembarcar antes do início desse incêndio. O veículo seguiu desgovernado, desse jeito por alguns metros, até parar no acostamento. Ninguém ficou ferido. A Agência Nacional de Transportes Terrestres confirmou que o ônibus era clandestino. Vamos falar agora sobre a renovação automática da carteira de habilitação por os chamados bons condutores, né? Isso começou a valer a partir de hoje. Olha, fique atento, porque o motorista precisa atender a 3 critérios para ser dispensado de novos testes. A renovação da carteira de habilitação passa a ser automática para quem não tiver cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses ou que não tenha pontos registrados na CNH. O condutor também precisa fazer o cadastro positivo. O registro pode ser feito pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito ou pelo aplicativo CNH do Brasil. Basta clicar no ícone Cadastro Positivo e autorizar a participação. Hoje, o que o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão? Seja bom condutor, que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames, não vai perder dia de trabalho. O selo de bom condutor vai ser atualizado diariamente no aplicativo da CNH. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, cerca de 370 mil motoristas que não têm infrações já podem ter a carteira renovada automaticamente. Condutores com 70 anos ou mais e aqueles que tenham CNH com prazo de validade reduzido por recomendação médica não estão aptos a receber o benefício. Para o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a renovação automática pode representar um risco porque há pouca fiscalização. No Brasil hoje, os motoristas não são fiscalizados. Eu tenho um universo muito grande de motoristas infratores que não são detectados e passando uma sinalização de que está tudo bem. A gente volta a falar sobre a liquidação do Banco Master, decretada pelo Banco Central. Ela pode causar prejuízos a estados e municípios. Isso acontece porque diversos fundos de pensão tinham aplicações milionárias na instituição. Ao todo, 18 regimes próprios de previdência de estados e municípios têm mais de 1 bilhão e 860 milhões de reais investidos no Banco Master. São recursos descontados da folha de pagamento de servidores que foram aplicados em títulos emitidos pela instituição, que agora correm o risco de não serem resgatados. Somente a Rio Previdência, um dos fundos do estado do Rio de Janeiro, tem cerca de 970 milhões de reais no banco. O fundo do governo do Amapá, outros 400 milhões. Questionado por parlamentares do Rio de Janeiro, o Ministério da Previdência Social concluiu, baseado na legislação atual, que os estados e municípios serão obrigados a cobrir eventuais perdas. Em nota, o Ministério esclareceu que o ente federativo, estado ou município, é o garantidor final do sistema e deve cobrir eventuais faltas financeiras para assegurar que todos os benefícios sejam pagos integralmente. Procurados, o governo do Rio de Janeiro e a Rio Previdência não responderam aos nossos questionamentos. A situação de 1.600.000 pessoas que investiram no Banco Master segue indefinida. O banco foi liquidado em novembro, quase 50 dias depois. O Fundo Garantidor de Crédito ainda não começou o pagamento dos investidores, que tinham até R$ 250 mil no Master. Os gestores do fundo aguardam a lista de credores para iniciar os pagamentos. Os valores devem somar 41 bilhões de reais, o maior resgate da história do sistema financeiro nacional. Vamos falar sobre o poder de compra do nosso dinheiro. A inflação terminou o ano passado em 4,26%, ainda dentro da meta do Banco Central. Esse índice é o menor desde 2018. As contas de energia pesaram no bolso do consumidor, enquanto a alimentação ajudou a segurar os preços. Para muitos brasileiros, fazer mercado ainda pesa no bolso. Eu ando de mercado em mercado ainda, viu? Mas vários itens essenciais na mesa do brasileiro estão mais baratos. O arroz tá em conta. Pelo preço que a gente já pagou, tá. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, coleta os preços de 9 grupos para famílias que têm rendimento de até 40 salários mínimos. O índice fechou 2025 em 4,26%. O resultado representa a menor variação anual desde 2018
e fecha o ano ainda abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Uma inflação tão próxima do teto da meta e, mais do que isso, quando você abre o indicador, você vê que os núcleos estão bastante pressionados. E os núcleos, basicamente, de serviços, né? As pessoas percebem isso através de custos de energia, às vezes custos de transportes. A energia elétrica residencial teve o maior peso no resultado anual. Reajustes nas tarifas e alguns meses com bandeiras tarifárias mais altas deixaram a conta de luz mais cara. O grupo dos alimentos ajudou a segurar a inflação. Passou de 7,69% para 2,95% em 2025. A alimentação dentro de casa foi o que mais contribuiu. Produtos como feijão preto e arroz tiveram forte queda. Já comer fora de casa ficou um pouco mais caro em comparação com o ano anterior. Não existe um processo de deflação generalizado no Brasil. A gente tem um ou outro exemplo que pode ter caído no ano. De maneira geral, entretanto, o que fica é que qualitativamente a inflação, principalmente dos preços de alimento, está mais comportada. A maior variação de preços foi em Porto Alegre e a menor em São Luís. Para este economista, o Banco Central pode agora prever cortes da taxa Selic, que está em 15% ao ano. Ele começa a flexibilizar seu tom em janeiro, trabalha um pouco mais a comunicação em fevereiro e começa a cortar em março e continua ao longo de 2026. O R7 é líder de audiência entre os principais portais de notícia do país. Uma pesquisa mostra que na categoria Notícias do Brasil, o portal ocupou o primeiro lugar, com 76 milhões de usuários individuais. Jornalistas atentos, o foco é na notícia. Quando o assunto é informação de qualidade, o R7 está na liderança. É o que mostra um estudo da Comscore, empresa global de pesquisa e análise de dados que mede a audiência. Em novembro de 2025, entre os principais portais, o R7 conquistou o primeiro lugar na categoria Notícias do Brasil. Foram 76 milhões de usuários. Ainda mais em tempos que a gente precisa muito de checagem de fatos contra fake news, né? Um trabalho para evitar a concorrência, vamos dizer assim, de sites gerados por inteligência artificial. Então, mais do que nunca, a gente precisa de portais de notícias como o R7. O R7 consolida sua posição como referência no jornalismo digital brasileiro. Também em novembro, alcançou um recorde histórico. A audiência total foi de 93 milhões de usuários únicos. Por trás desse resultado, estão mais de 300 profissionais que produzem conteúdo em diferentes plataformas. Essa liderança premia o portal que fala do jeito que a gente fala aqui, que fala simples. O R7 ele não complica, ele explica. E é feito por gente muito competente. Essa equipe é muito aguerrida, uma equipe que está incessantemente checando as informações. Isso é muito importante, você sempre acessar fontes confiáveis de jornalismo. Sempre vai ter uma explicação muito bem dada, muito bem feita, por gente muito competente do lado de cada redação. O primeiro lugar também se confirma na categoria Bichos de Estimação. O R7 Pet teve 5 milhões de usuários únicos. Os dados reforçam a relevância do portal no mercado digital. Entre janeiro e novembro de 2025, o R7 cresceu quase 38% em comparação com o mesmo período de 2024. Iniciando 2026 em posição de protagonismo, o R7 planeja novos desafios e mais conquistas. Parabéns a essa turma do R7. Quem frequenta as praias já percebeu que neste verão não são só as temperaturas que estão lá nas alturas, os preços também à beira-mar subiram. Eu ia te convidar para ir para a praia, mas agora, hein? Você pagando tá ótimo. Ah, tá bom. A gente vai ver agora, viu? As repórteres Fernanda Burger e Tialia Cruz foram ver como é que estão os preços ali, ó, no litoral de São Paulo e da Bahia. O mar claro e sem ondas faz o Porto da Barra ser uma das praias mais visitadas de Salvador. No verão, a estreita faixa de areia está sempre lotada e o passeio tem custado caro para o banhista. Hoje eu já gastei aqui uns R$50 só com sombreiro, cadeira. O preço está salgado. Um kit com guarda-sol e 2 cadeiras pode custar até R$140 em dias mais movimentados.
A Prefeitura de Salvador aprovou uma lei que proíbe a colocação antecipada de kits de praia na faixa de areia. Isso só pode acontecer quando o visitante pedir guarda-sol e cadeira. Quem colocar antes não poderá fazer a cobrança. Em Guarujá, no litoral paulista, quiosques oferecem desde porções caprichadas até cadeiras e guarda-sóis tamanho família. Isso para quem consumir no estabelecimento. Não podemos alugar, o prefeito não permitiu isso, entendeu? O material que nós temos agora é para os nossos clientes. Com o pé na areia, a água de coco fica mais cara. É R$20 cada um. Dá para ser mais barato? Ó, moça, porque assim, já chega aqui muito caro. Aí vem o gelo, vem o nosso trabalho. O queijo coalho também fica mais salgado na praia, mas dá para negociar. Estou vendendo 3 por 25, mas quando o pessoal reclama, eu vendo 3 por 20. Aqui em Salvador, a água de coco é mais barata, R$10. Mas o preço do queijo na brasa subiu. Há 2 meses, R$20. Eu paguei nos 3 queijos. Hoje, R$25. Nas praias do litoral paulista, porções de frutos do mar custam até R$630, mas servem 8 pessoas, garantem os ambulantes. A família do Sérgio, para economizar, traz o próprio petisco. Estamos economizando 100% aqui. Olha, essa família optou por uma porção de camarão com peixe frito. Quanto foi essa porçãozinha? 220. Carinha, né? Não tá tão grande. Tá caro, né? Eu acho que tem que ganhar no giro e não na porção, né? Em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, quiosques foram autuados por preços abusivos. Entre os itens mais caros estavam refeições com acompanhamento simples por R$470. Eu acho um absurdo, né? Eles botaram um valor bem abusivo pro pessoal que vem curtir a praia. Acaba sendo chato, né? A despesa não é pequena, mas com as paisagens do litoral brasileiro, tem gente que paga quase sem reclamar. Tudo aqui tem que pagar estacionamento, tem que pagar cadeira, mas assim, uma vez na vida dá assim, vale a pena. Força veranista. Olha, amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record começa mais cedo, 7h15 da noite. As reportagens dessa edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À meia-noite e meia tem mais JR. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis, você acompanha o 5º capítulo da novela Chamas do Destino. E em seguida, o último episódio de Estranho Amor. Não dá para perder. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite, eu te vejo domingo. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.